Boa noite, pessoal. Como estão? Tudo bem? Hoje mais uma live do Conaja, uma live especial com o nosso querido amigo Dr. Michel Possídio. Vamos falar sobre arbitragem e direito sucessório. Por sinal, nosso querido amigo Dr. Michel Possídio já chegou em nossa sala, já está presente. Vamos aqui convidá-lo para entrar. Atualmente, às 7 horas. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos ver se ele chega. Seja bem-vindo, Michel. E aí, Isidoro? Como é que está, meu amigo? Tudo em paz? Na boa. Que bom. Essa live está sendo muito esperada, viu? Vamos Muita lá. gente comentou lá no Instagram que seria disputa entre penal e civil. Já pensou? Isso não existe. A gente não está aqui para discutir isso, não. Pois é. Até porque civil é melhor do que penal. Deixa de coisa. Já começou errado a coisa. Não vamos É, tratar de é penal nem de igual, civil. é igual aquela história, rapaz. Doce de leite é melhor do que Nutella. Mas aqui, ó, aqui é penal raiz e civil Nutella, então não tem conversa. Nunca foi. Bom, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, ó. João Carvalho já está presente. Barros Car Service também já está presente aqui na nossa sala. Renata Farias. Renatinha. Acabou de defender monografia agora. Disse que não Pois perderia é. essa live de jeito nenhum. Fernando Oliveira. Felipe Vieira. Boa noite, Renata. Boa noite, Filipão foi mestre meu Felipe. vizinho. Hein? Filipão, meu vizinho, Seu no vizinho, é? Costa Azul. Que Foi. bom. Sueli Sandra, nosso presidente do CONAJA, doutor Fábio Nobre, já Minha está mãe acabou de presente. entrar. Minha mãe acabou de entrar aí agora. Sua mãe, Guedalva Possídio, um grande abraço. Não tive a oportunidade ainda de conhecê-la pessoalmente, mas um dia terei. Hoje você viu ali no Quimuqueca, rapaz? Ah, é verdade! E estava seu pai e sua mãe. Verdade, eu cheguei a Isso. conhecê-la, verdade, verdade, verdade. Mas não tive a oportunidade de almoçar com ela nem de sentar para bater um papo. Ainda Então, não, mas ainda isso a não, gente mas vai resolver em teremos. breve. Isso a gente Teremos. resolve em breve. Adson Rocha também chegou. Carlos Nayara Nobre também. Luciane Luciane, Cunhas. Luciane Cunha. defendeu o TCC agora também. O professor Fábio Nobre está aqui. Saudações, ilustres professores. Saudações, professor Fábio Nobre. É uma honra tê-lo aqui, nosso presidente do CONAJA. Bom, Michel, Prazer. Silas Carneiro também defendeu monografia agora. Disse que se tirasse uma nota boa na monografia, pintava o cabelo. Pintou o Ele cabelo de pintou, ouro. rapaz. Você viu, rapaz? Não é, rapaz? Tá parecendo um periquito assustado. Tamis também está aqui, Tamires. Alexandre Bahia. Cristiane Pinho também está aqui. Pessoal, Andréa Dea Pereira. Pereira, minha amiga lá de Juazeiro. Pois é, enfim. Eu acho que a live de hoje vai bombar, viu? Tenho certeza. Vamos lá. Serrinha, vai bombar porque você é uma pessoa querida, além de ser profundo conhecedor da matéria, mas é uma pessoa muito querida por parte de todos os alunos, dos Olha a amigos, das Cristiane pessoas aí, próximas. Tiane, Cris Renata já está Baixinha. autorizada. Bom, Michel, o papo de hoje é sobre arbitragem e direito sucessório. Na realidade, o objetivo dessas lives não é apenas fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais do CONAJA, que é o Conselho Nacional de Justiça Arbitral, tá? Que é, na realidade, uma Câmara Arbitral formada de diversos árbitros, tá? Presidida pelo doutor Fábio Nobre. Eu sou diretor executivo, nós temos outros membros e, consequentemente, toda vez que alguém quiser resolver uma lide de maneira pacífica, nós podemos utilizar a arbitragem e o objetivo é justamente esse, demonstrar para as pessoas que a arbitragem é possível em diversas searas do direito, em diversos ramos do direito. Já tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre direito marítimo e arbitragem, já tivemos a oportunidade de conversar sobre direito administrativo e arbitragem, falamos de direito civil e arbitragem, de direito empresarial, com o nosso querido Leandro Paraense, colega nosso de faculdade. E hoje, também no campo do direito civil, nós vamos falar agora sobre direito sucessório. Dia 16, nós estaremos fazendo uma live pelo YouTube. Tá? Nós vamos inaugurar o site do CONAJA na internet, pela internet. E vamos fazer uma grande live pelo YouTube, gravado na plataforma do YouTube. Dia 23, nós vamos fazer uma live com o professor Sandro, tá?
falando de arbitragem e direito no campo do direito civil. Tá? E no dia 30, para quem é fã, nós vamos fazer uma live com Bruna Cristiane, tá? Falando da arbitragem e a possibilidade de fazermos arbitragem dentro do direito trabalhista. Então, até o dia 30, nós temos aí várias lives já programadas, só aguardando os cards ficarem prontos. O de Bruna ficou pronto, tá? Tentei ficar simpático perto da beleza dela. Então, tá lá o card pronto. Assim que tivermos oportunidade, já vamos lançar o card de Bruna, com Bruna. O de Sandro, estou tentando trabalhar no Photoshop, tá? A imagem de Sandro. Rapaz, não tem jeito, não. Não tem mais jeito, não. Aí, estão tentando trabalhar, a doutora Rebeca está tentando, a Amanda Barbosa aqui está presente, Adson Rocha. Amanda, leve um grande abraço. Amandinha, manda um abraço para Charles. Isso aí. Leandro acabou de entrar, direto ao direito. Direto ao direito. Foi nossa aluna, também já está aqui. Então, estão tentando trabalhar a foto de Sandro pelo Photoshop. Vamos ver como é que vai ficar. Tá? Não vai ficar. A minha foi fácil porque eu mandei uma foto bonita, como eu sempre sou, então não tem problema nenhum. Mas a de Sandro está difícil de melhorar. Mas vamos lá, meu amigo. Me fala um pouco, você que é mestre em direito civil, direito de família, fez o mestrado na Católica, em direito de família e sociedade contemporânea. Não é mais ou menos, é assim que é o título do mestrado, né? Família e sociedade contemporânea. Família na sociedade contemporânea. Isso aí. Me fala um pouco, é possível nós utilizarmos a arbitragem no direito de família e, consequentemente, já que você vai tratar desse tema e vai iniciar tratando desse ponto, podemos utilizar a arbitragem no direito sucessório, uma vez que as pessoas só conhecem o direito sucessório no âmbito jurídico, na perspectiva de abertura de inventário judicial e, consequentemente, partilha de bens, ou do inventário extrajudicial, tá? Que é feito em cartório, aquele que pode ser feito, né? Que você pode, não tendo, na realidade, descendentes, você pode fazer aquele inventário extrajudicial, não é verdade? Mas é possível utilizarmos a arbitragem também para isso? Vamos lá. Primeiro, meu amigo Isidoro, senta. Leandro já reclamou aí que você está em pé. Não dá para eu sentar. Eu viajei e o local onde eu estou não dá para eu ficar. O local não dá para eu sentar. Vou ficar em pé hoje. Tá certo, então. Veja o seguinte, quando a gente fala dessa questão da arbitragem, ainda são poucas as pessoas, tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, que têm um desconhecimento, né, sobre essa possibilidade que nós temos de resolução de conflitos de forma extrajudicial, né? Então, a arbitragem, ela funciona muito bem para essas situações, tá certo? Veja o seguinte, quando você começa a discutir pela própria lei 9.307 de 96, né, alterada pela 13.129 de 2015, quando ela versa que a arbitragem ela tem o seu objeto mais restrito por conta dos direitos patrimoniais unicamente disponíveis, começam a se discutir a possibilidade dessa aplicabilidade tanto para o direito de família quanto para o direito das sucessões. Haja vista, a gente começa a pensar no direito de família como sendo algo de forma indisponível. Só que o direito de família, ele é muito mais, né, e o direito das sucessões, ele perpassa essa situação da indisponibilidade. Óbvio que, por se tratar, via de regra, das ações de direito de família, como sendo consideradas ações de Estado, a priori você não teria a possibilidade de ter uma discussão jurídica fora do âmbito judicial, certo? Então, você inicialmente se pensaria da impossibilidade. Óbvio que você, numa primeira visão, você não ia vislumbrar a possibilidade de se fazer um divórcio mediante uma arbitragem. Mas, o divórcio em si, não. Mas em relação à partilha de bens do casal, principalmente porque a divisão patrimonial, ela é efetivamente um direito patrimonial que é disponível. Então, não existiria óbice nenhum em você estar fazendo uma arbitragem nessa seara da divisão de natureza patrimonial, desde que, obviamente, pela própria lei, né, você verificasse a capacidade das partes em fazer isso, né, desde que também você não esteja interferindo no direito de filhos menores, porque aí você teria obrigatoriamente
o Ministério Público funcionando como custos legis, né? Então isso teria que haver, inclusive, uma homologação judicial por conta desses direitos onde se envolve a figura dos menores. Você não discute guarda, você não vai discutir a questão da pensão alimentícia dos filhos. Agora, se você for pensar em relação a essa questão da disponibilidade do direito, nada, ao meu ver, eu não vejo nenhuma impossibilidade, inclusive de você estar utilizando da arbitragem como a discussão dos valores em relação à pensão alimentícia. Né? Você não estaria renunciando a direitos, você estaria adequando à realidade algumas situações envolvendo a questão de natureza patrimonial. Até porque quem estudou já direito de família, ele verifica a necessidade de você analisar aquela trilogia do direito dos alimentos, né? A necessidade, a capacidade e a possibilidade de pagamento. Então, a necessidade, ela está estabelecida. Agora, e a capacidade tem que haver, aí tem que se questionar. E a possibilidade do alimentante efetuar aquele pagamento? Isso poderia ser objeto de discussão da arbitragem? Eu não vejo impedimento nenhum em relação a isso, porque você estaria disponibilizando o patrimônio, inclusive do alimentante, para o cumprimento daquela obrigação alimentar. Até porque na própria execução de ação de alimentos, não necessariamente você tenha que ter o pagamento de alimentos apenas em pecúnia. Você poderia ter os alimentos in natura, como você também poderia ter os alimentos em pecúnia. Né? Então, é possível você ter essa discussão dentro desse limite que foi estabelecido dentro da disponibilidade dos direitos. Né? Então, veja, aí pode-se questionar quando é que você poderia estabelecer dentro do direito de família a convenção de arbitragem. Né? Você quando faria isso? Aí, a depender da situação, você já poderia estar utilizando, né, ou da cláusula compromissória, né, que, grosso modo falando, ela funcionaria para uma discussão de uma situação, de uma divisão ou de uma discussão de um litígio futuro e incerto, né, grosso modo falando, e aí você poderia estar fazendo isso dentro do próprio pacto antinupcial, quando você estabeleceria o regime de bens no seu casamento. Então, é possível você estabelecer a cláusula compromissória dentro do pacto antinupcial. Não existe essa impossibilidade, porque o casal vai ser considerado plenamente capaz, né, são maiores, né, vão ser maiores. Óbvio que se você estiver falando de menores dentro da idade núbil, você teria assistência até dos seus pais em relação à feitura do pacto antinupcial. Mas, uma vez ele sendo considerado perfeitamente válido, não existe impedimento jurídico algum para você estabelecer essa cláusula compromissória lá. Ou você poderia também estar discutindo a questão do compromisso arbitral, né, quando você tiver numa discussão atualizada, de um litígio atualizado, ou ao estabelecer o final da relação jurídica, né, aí você pode fazer isso já até na própria ação de divórcio, né, ou por acordo dentro dos autos do próprio divórcio. Não existe problema nenhum você estar fazendo isso no trâmite de um processo, desde que as partes elas concordem com essa designação para que um árbitro venha a dirimir as dúvidas que vierem ou as discussões acerca dos direitos de natureza patrimonial que são disponíveis. Não há que se falar aqui, apenas abrindo parênteses, meu amigo, você discutir a arbitragem em relação aos direitos indisponíveis passíveis de transação. Também não cabe, porque isso nós temos aquela vedação da Lei 13.140, inclusive, que é a lei da mediação. Né? E o próprio artigo 3º da Lei 9.307 também estabelece essa limitação. Né? O próprio Código Civil também estabelece essa limitação, salvo engano, no artigo 800. A internet travou. O CPC ele não criou nenhuma outra limitação em relação a essa possibilidade, ao contrário, ele até ampliou
a força das decisões arbitrais, né? Porque, inclusive, eu me esqueci, está me fugindo agora da memória, a questão, a lei que estabelecia a sentença arbitral como título executivo, inclusive judicial. Sim, a lei de arbitragem. Né? Na própria lei de arbitragem já tem. Né? Exatamente. Então, isso seria, você começaria a discutir essas possibilidades dentro do direito de família também. Né? Então, quando é que você poderia utilizar isso? Para você estar discutindo a partilha de bens, né? Quando você poderia até estar discutindo a alteração do regime de bens dentro do Pacto Antinupcial. Então, tudo isso é possível, até discussão em relação à pensão alimentícia entre cônjuges, né? Ou melhor, entre ex-cônjuges e até entre companheiros e ex-companheiros, porque você pode aplicar também a questão da união estável também, né, para essas situações de dissolução de sociedade conjugal. Plenamente possível se fazer isso, tá certo? Então, a arbitragem, ela funcionaria muito bem em relação a isso, que diminuiria até a morosidade desses litígios de natureza judicial e desafogaria o judiciário, né, as varas de família que já são assoberbadas de processos de divórcio, de discussão, que é uma coisa que poderia ser resolvida ali no momento. Tanto assim, a gente verifica isso, que o próprio CPC, o novo CPC, ele estabeleceu que as ações agora que você faz, elas devam passar primeiramente pela conciliação. Sim. Por que você precisaria, então, ir para o judiciário se você não estaria falando efetivamente ou diretamente com o juiz? Né? Já que você está discutindo ali na frente do conciliador, se você resolve ali, o juiz apenas vai fazer uma homologação. Mas se as pessoas passassem a ter o conhecimento e a ciência de que a sentença arbitral, ela funcionaria também como dando essa segurança jurídica, muitas das ações não precisariam chegar ao judiciário. Né? Até porque seriam decisões, inclusive, irrecorríveis por conta da cláusula compromissória da convenção arbitral que foi estabelecida entre as partes. Eles plenamente capazes, decidindo o destino do seu patrimônio ali naquela relação jurídica que se pôs fim. Né? Em relação aos filhos, obviamente, como eu disse, não se aplicaria questão de guarda, discussão de guarda, nada disso. Bens indisponíveis. Indisponíveis, mas ainda assim, exatamente, mas ainda assim, se você for pensar mais a fundo na matéria, poderia estar se discutindo também, até numa comissão, numa convenção de arbitragem, num compromisso arbitral, a discussão da guarda compartilhada ou da guarda alternada, porque se você ali não está estabelecendo nenhum prejuízo para o menor, porque você não estaria fazendo a restrição de direito parental, você estaria apenas adequando a realidade. Isso foi discutido em alguns temas de TCC, e um dos que nós vimos agora recentemente versava sobre isso, a questão da guarda compartilhada para evitar a alienação parental. E uma das perguntas que me foi autorizada a fazer para o grupo foi o seguinte: e quando a alienação parental é recíproca? Né? Tudo bem, nessa situação você teria que ter a interferência do juiz, porque você teria o Ministério Público ali, mas os pais, no exercício pleno do seu poder familiar, e ambos decidindo o direito dos filhos ali, a questão da visitação, não veria por que você não ter também a questão da arbitragem envolvendo-se nisso. Né? Seria uma questão muito mais célere, né? muito menos dispendiosa, né? Haveria a confidencialidade como princípio, né? Porque a arbitragem ela tem esse condão de conferir celeridade, de conferir economia processual, de conferir confidencialidade, a liberdade da escolha das partes até para o árbitro, né? Poderia ser até uma pessoa de conhecimento do casal, mas se não quisesse até uma pessoa completamente isenta, poderia buscar uma câmara arbitral também, né? E também a decisão seria uma decisão muito mais rápida, porque a gente vê pela própria lei que ela teria essa sentença que ser proferida dentro do prazo de 180 dias, 6 meses. Imagine você em 6 meses resolvendo todos os problemas que você supostamente teria. Você não precisaria aguardar 2, 3, 4, 5 anos com possibilidade de recurso, serventuário, né? Então ficaria uma situação
muito mais fácil da gente resolver através da arbitragem, né? Meu amigo, você congelou sua imagem aí. Não sei se você está me ouvindo. Tá? Congelou, já voltou aqui. Tá certo? Agora, quando a gente começa a pensar também em relação agora ao direito das sucessões, aí a gente tem uma outra discussão que tem que ser analisada. Né? Antes de entrar em direito das sucessões, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para saudar algumas pessoas, Michel. Bruna entrou aqui na sala, disse que o tema é excelente, está aqui parabenizando, tá bom? Leandro acabou de dizer que essa foi uma das perguntas que você fez na banca dele, tá bom? Algumas pessoas estão aqui realmente dizendo que é verdade, principalmente que atuam na área de família, como a Amanda Barbosa, ok? E, consequentemente, colocando aqui o seu posicionamento, que é um posicionamento em relação a essa questão da alienação parental e em relação à questão de família, muito importante, muito interessante, até porque muitas pessoas não têm conhecimento disso. Tá? Essa possibilidade de podermos realizarmos a questão da separação, do divórcio, com descendentes, consequentemente utilizando a arbitragem, garantindo a eles direitos disponíveis. E no que tange aos direitos indisponíveis, esses não poderiam ser possíveis de abrir mão e, consequentemente, seriam garantidos até pela própria lei. Que um dos elementos importantes da arbitragem é que, quando as partes não puderem convencionar seu acordo, utiliza-se a lei para o complemento. Então, poderia também fazer a convenção do que fosse disponível e a lei do que fosse indisponível. E, consequentemente, como muito bem você colocou, poderíamos utilizar, portanto, a arbitragem nesse quesito em relação à separação. Antes de entrar em direito sucessório, seria importante explicar, porque tem muita gente aqui no grupo que estão conosco que não são da área do direito, possivelmente. Então, antes mesmo de entrar no direito sucessório, seria importante colocar para as pessoas aqui a diferença da separação total de bens, da comunhão parcial de bens e da comunhão total de bens. Entendeu? Porque isso impacta diretamente também no direito sucessório. E quando você vai para a arbitragem, isso também é importante discutir. E ainda um outro elemento, quando nessas três situações no direito sucessório tem descendentes e quando não tem descendentes. Então nós temos aí três situações de acordo com o regime de comunhão e, ao mesmo tempo, duas situações com descendentes e sem descendentes. E aí você já entra nessa questão do direito sucessório. Aproveitar aqui, saudar também Leângela Cedrais, que acabou de entrar, Eduardo Augusto Reis, Sandro Morales, acabou, Nog Joyce acabou de entrar, tá? Aqui são alguns que eu já estou visualizando nessa live. É importante falar o nome das pessoas. Carla Descampos também acabou de entrar. Está te desejando um forte abraço, Michel. Carla Descampos. Obrigado. Está bombando, viu? Ela foi minha aluna lá na Rui Barbosa. Isso. Tem muita gente presente. Isso mostra a sua força. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A câmera está na vertical ou na horizontal? A minha está na vertical, agora. É que naquele dia da reunião... eu estava pelo notebook, rapaz. Aí eu já estava... Mas hoje eu tirei a dúvida, para não correr esse risco, eu tirei a dúvida com o nosso aluno Márcio. Meu amigo, a live na Instagram, o celular é em pé ou é deitado? Em pé, professor. Que por sinal, ele está aqui conosco também. Isidoro, fazendo pergunta se prova. Diga a ele que se ele apertar muito o juízo da gente... Dá um show aí, vai. Viu? Se Márcio apertar o juízo da gente, a gente revoga a nota dele. Só dele. Certo. Ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda não foi publicado no Diário Oficial, não. Ainda não. Tá, mas vamos lá. Antes de falar da questão do regime de bens de forma rápida, Isidoro, também seria importante a gente falar ainda dessa aplicabilidade da arbitragem no âmbito do direito de família, né? Porque se você já tem até, inclusive sem a manifestação, a homologação judicial, porque a gente tem, pela Lei 11.441 de 2007, aquela alteração que autorizou o divórcio e os inventários de natureza extrajudicial. Então, ali você não tem a intervenção judicial efetivamente, né? Você tem
um setor, né, envolvido com a parte do Estado, né, o cartório funcionando como ente estatal, resolvendo ou dirimindo essas situações, desde que haja a concordância entre as partes. Né? Como você bem pontuou aí, importante para alguns que não são da área, né, ou que já passaram, já esqueceram de algumas informações, a questão do regime de bens, ela vai trazer realmente uma diferença no regime de bens que foi estabelecido. O nosso sistema jurídico, né, o direito civil, o Código Civil, ele estabelece efetivamente, na verdade, 5 tipos de regime de bens para o casamento. Né? Você tem os chamados regimes legais, que são o regime da separação obrigatória de bens, com base no artigo 1641, que estabelece 3 hipóteses das pessoas casarem por esse regime da separação obrigatória, que seriam as situações em que as pessoas, para casar, elas precisassem de suprimento judicial para o casamento, as pessoas maiores de 70 anos e as pessoas que infringissem as causas suspensivas do casamento estabelecidas no artigo 1523. Né? Então, essas pessoas, se tivessem, ainda que desejassem casar por outro regime de bens, no momento da habilitação do matrimônio, do casamento, ao verificar qualquer dessas circunstâncias, obrigatoriamente seria pelo regime da separação total de bens, que é a chamada separação obrigatória de bens. Mas, inclusive, em relação ao direito patrimonial, houve uma mitigação dessa situação, porque o Supremo Tribunal Federal, através da súmula 377, estabeleceu que os bens que forem adquiridos na constância do casamento, ainda que as pessoas casadas pelo regime da separação obrigatória de bens, constituiria ameação. Então, as pessoas que se divorciassem pelo regime e casadas pelo regime da separação obrigatória de bens, poderiam também utilizar-se da arbitragem para poder discutir essa divisão patrimonial, se elas forem plenamente capazes para essa discussão. Né? O outro regime legal que nós temos é o regime da comunhão parcial de bens, né, que eu prefiro deixar ele mais ao final, para a gente falar, porque vai ser outro tipo de regime legal estabelecido. E entre esses regimes da separação obrigatória, que é legal, e o da comunhão parcial de bens, que é legal, nós temos os chamados regimes comunitários, né, que serão obrigatoriamente estabelecidos através do pacto antinupcial. E aí nós temos o regime da comunhão universal de bens, que vão, grosso modo falando, unir os bens que foram adquiridos antes do casamento e os bens que forem adquiridos na constância do casamento. Apenas a título didático, né, os bens que foram adquiridos antes do casamento são denominados de aprestos e os posteriores ao casamento denominados de aquestos. Então, no regime da comunhão universal, uniria tanto os aprestos quanto os aquestos, e aí você faria ameação em caso de dissolução da sociedade conjugal. Né? Temos também o regime da separação convencional de bens, né, que aí está através do pacto antinupcial, já estabelece a regra de que o que é de um e o que é do outro, não vai se comunicar, a não ser que pelo próprio pacto antinupcial você relativize também esses direitos. Né? Eu posso estabelecer, através do regime no meu pacto antinupcial, por exemplo, que o regime do meu casamento vai ser pelo regime da separação convencional de bens. Entretanto, em relação ao primeiro imóvel que for adquirido, ele vai constituir meação. Então, eu relativizo a separação convencional única e exclusivamente para esse bem, que poderia ser motivo de controvérsia em uma questão de separação, de um divórcio ou de uma dissolução da sociedade conjugal. Nós temos também, através de pacto antinupcial, a possibilidade de estabelecer o chamado regime da participação final nos aquestos, né, que é um regime que foi estabelecido com o Código de 2002, no qual ele é um regime chamado de regime híbrido. Durante o matrimônio, na vigência efetiva do casamento, aplica-se o regime da separação convencional de bens, onde cada um dos cônjuges ele tem a administração própria dos bens que forem adquiridos. E havendo a dissolução dessa sociedade conjugal, vai haver ameação dos bens que foram adquiridos através do regime, como se você estivesse aplicando o regime da comunhão parcial de bens, que, como eu disse, é o regime legal aplicado de forma subsidiária. Ou seja, primeiramente, você vai verificar se é necessário a aplicação do regime da separação obrigatória de bens,
Não sendo, vai se verificar a existência do pacto antinupcial para saber se existe algum regime convencional. Não havendo, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, no qual fica estabelecido que os bens que forem adquiridos na constância do casamento, dentro das exceções que a própria lei vai trazer, né, vai constituir a meação. Então, todos esses bens que são passíveis de serem meados, né, por conta de uma dissolução da sociedade conjugal, você pode estabelecer através da arbitragem, em caso você venha a ter a discussão, ou para que você efetivamente venha a discutir questão de valores dos bens que foram estabelecidos. Porque ali dentro desse regime você não está falando apenas de um imóvel, de um carro, você pode estar discutindo cotas de natureza societária do casal, entendeu? Bens que tenham um valor econômico apreciável de uma forma maior, por exemplo, um tapete persa, obras de artes, quadros, pratarias. Então, tudo isso poderia ser discutido, né? Então, você não vai estar aqui utilizando da arbitragem, efetivamente, como também vai se discutir, né? Ainda que existam pessoas nesse sentido, que você vai ter aquela discussão, vamos dizer, aquela briguinha tupiniquim, você está discutindo por palito de fósforo, né? Eu tenho uma caixa de palito de fósforo com 10, 5 é meu e 5 é seu, ninguém está discutindo isso, né? Você está falando a questão do que venha a trazer patrimônio para o casal ou para os ex-cônjuges ou ex-companheiros, porque tudo aqui, gente, se aplica tanto para o casamento como para a união estável, né? Vamos deixar isso para a gente ficar sempre falando casamento e união estável. Vai se aplicar praticamente as mesmas regras. Para os dois, porque eles são primos, vamos dizer, muito próximos, tá certo? Agora, quando você fala nessa possibilidade, e como a gente sabe que o direito das sucessões ele vai ser decorrente do próprio direito de família, você estará discutindo efetivamente a possibilidade de, no direito das sucessões, você também aplicar a arbitragem. É possível? Existe uma discussão doutrinária dizendo, não pode, porque você não poderia estar estabelecendo isso através, inclusive, de testamento. Vamos devagar, não é bem assim. Sou de uma corrente que a gente pensa a possibilidade. E vou explicar já para vocês, né? Agora, óbvio que no direito da sucessão, o que é que você tem? Pelo princípio da CSNI, no momento em que existe o óbito da pessoa, automaticamente o patrimônio passa para os herdeiros, sejam eles legítimos, sejam eles testamentários. Né? E você vai estar discutindo ali a questão do legado também, que vai ser analisado dentro de um testamento e tudo mais. O que você não poderá estabelecer, em princípio, é, por exemplo, uma exclusão através de uma arbitragem do direito sucessório. Eu não posso, através da arbitragem, retirar um herdeiro, porque se eu quisesse fazer isso, eu teria que fazer mediante deserdação e dentro dos limites estabelecidos pela própria lei. Quando é que eu posso deserdar um ascendente? Quando é que eu posso deserdar um descendente? Né? Aí eu não posso utilizar da arbitragem para isso. Agora, se eu estiver respeitando a legítima, né, que é aquele patrimônio, aqueles 50% que são destinados obrigatoriamente para os chamados herdeiros necessários, que são eles, descendente, ascendente, cônjuge e hoje companheiro, né? Então você não mexeria nesses 50% que seriam indisponíveis. Sim. Esses 50% seriam indisponíveis, mas e os demais 50%? Eu posso estar modificando, eu posso estar estabelecendo a possibilidade de discutir através da arbitragem aquela divisão patrimonial, por que não? Claro, se é patrimônio disponível, né? Aí vem a historinha do seguinte, e se existir testamento? Eu posso, no meu testamento, eu fazer o meu testamento e estabelecer uma cláusula compromissória no testamento versando o direito de terceiros? Se você for analisar a letra fria da lei, né? Se você analisar a letra fria da lei, não. Porque eu não poderia estar estabelecendo isso para terceiras pessoas. Porque não existe parte envolvida no testamento. O testamento é meu. Ele é um negócio jurídico unilateral. Oi? De vontade. Exatamente. Mas quem disse que eu não poderia estabelecer dentro do meu testamento, versando sobre o meu patrimônio disponível, a possibilidade de estabelecer uma convenção arbitral ali, de que se dentro do patrimônio que é disponível houver disputa ou tiver discussões,
Por que que eu não poderia utilizar da arbitragem? Poderia sim. Até porque, se você for pegar as disposições testamentárias estabelecidas no Código Civil, o artigo, salvo engano, 1908, deixa eu pegar aqui o artigo que eu deixei aqui anotado, 1899, que é uma das cláusulas mais importantes que nós temos de direito sucessório, que diz o seguinte, me permita dar uma leitura aqui no Código. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretação diferente, prevalecerá aquela que melhor assegure a observância de vontade do testador. Pronto. Então, eu estabeleci a regra principal, que é essa. Se eu tiver discutindo a disposição testamentária, o que é que o testador queria dizer com aquela cláusula testamentária? Eu posso ter estabelecido já também o compromisso, a cláusula arbitral, a convenção arbitral, para que se dirima as dúvidas, vou ouvir as partes, né, vou ouvir até possibilidade, através de fazer uma diligênciazinha rápida das pessoas que conheciam o falecido, para poder entender qual seria a intenção dele. Eu gosto de trazer, inclusive, Isidoro, um caso, né, nas minhas aulas de direito de sucessão, que versa sobre essa situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu faço hoje um testamento, né? Todo mundo sabe que eu tenho meu filho lá, Diego, que é o meu único filho que eu tenho, né? Aí eu chego e coloco lá. E vamos imaginar que, hipoteticamente, eu tivesse um segundo filho. Mas no meu testamento, o que eu faço hoje, eu deixo 30% do meu patrimônio disponível para o meu primogênito. Quem é meu primogênito? Diego. Pronto. Só que aí depois se descobre, depois da minha morte, que eu tinha tido um filho anterior a Diego. O meu primogênito seria esse filho. Só que a minha cláusula testamentária daria direito a Diego. Porque quando eu fiz o testamento, eu desconhecia aquele primeiro filho. Então, aí você não teria que estar discutindo arbitragem nenhuma, porque aí você está efetivamente analisando a intenção do testador, que era para aquele filho que era conhecido. Agora, e se ficar depois comprovado que antes da minha morte, que eu sabia daquele primeiro filho, e não fiz uma alteração testamentária depois, porque a gente sabe que eu posso modificar o testamento a qualquer tempo, e sem justificar nada. Mas se eu deixei aquela cláusula testamentária, deixando para o meu primogênito, e já tinha o conhecimento do anterior, o meu filho Diego poderia estar discutindo com o anterior. Aí a arbitragem, se tivesse estabelecida no testamento, poderia dirimir essa dúvida. Então eu não vejo proibição jurídica nenhuma de quando você ainda também está discutindo essas questões de natureza patrimonial. Tá certo? Diga aí, meu amigo. Deixa eu aproveitar a oportunidade. A Amanda Barbosa até contribuiu aqui com a sua posição, quando você falou do artigo em Direito Civil, colocando também que o enunciado 600 da 7ª Jornada de Direito Civil trata sobre a mesma matéria. Fabiano Carvalho está colocando aqui 2 feiras do direito. Parabéns aos professores Michel Possídio e Isidoro Orge. Tem uma pergunta aqui de um aluno, aproveitando já que você enveredou nesse caminho, antes de concluí-lo, porque faz parte ainda daquele primeiro ponto que você tratou sobre a questão de união estável, ele colocou aqui, quanto tempo após o fim da união estável a outra parte pode requerer pensão? Ele fez uma pergunta que, na realidade, ficou um pouco fora da curva, daquilo que você... Mas vamos tirar a dúvida. Mas como está aqui, antes que as outras informações vão subir da telinha, eu guardei para fazer essa perguntar nesta oportunidade para não deixar passar em branco. Dá uma palhinha aí, responda essa pergunta aqui rapidinho. É uma pergunta, vamos dizer assim, que às vezes fica meio complicada você responder, né, porque você não sabe qual é a situação do casal logo após a união estável. O tempo, o prazo, você não tem um prazo estabelecido, porque não existe uma prescrição em relação a isso, porque pensão alimentícia é um direito irrenunciável, não é um direito indisponível. Então, seria a priori imprescritível. Óbvio que você leva em consideração alguns parâmetros, né? E pelo que eu tenho visto nos estudos em relação a essa situação, normalmente os juízes eles deixam esse pedido de pensão em no máximo até 2 anos. 2 anos, né? Porque, inclusive, você não pode fazer o término do casamento ou da união estável como sendo uma previdência privada.
né? Quando eu quiser, quando eu precisar, não é bem assim. Até porque qualquer que seja o pedido de pensão, seja para o ex-cônjuge, seja para filhos, tem que se provar a necessidade de ser alimentado, a capacidade e a possibilidade de pagamento. Óbvio que a pessoa também não vai ficar solta esperando apenas 2 anos. Isso vai variar muito de cada caso concreto. Né? Isso varia muito de cada caso concreto. Então, não existe essa questão específica você só pode pedir em 6 meses, em 1 ano, 2 anos. Não é nada disso. Né? A gente coloca assim um limite de 2 anos porque são possibilidades que você pode estar discutindo isso, entendeu? Então, especificamente, não tem um prazo, né, em relação a isso. Se você fosse aplicar até a regra da possibilidade de prestação alimentícia, né, de prescrição de prestação alimentícia, você teria lá também o artigo 206 do Código Civil, que estabelece, salvo engano, que você tem o período de que prescreve em até 2 anos a possibilidade de você pedir prestações alimentares. Né? Mas analisa-se essa prescrição em relação às que já são devidas. Tá certo? Fica respondido. Perfeito. Aqui perguntaram se essa live ficará gravada. Tá tão bom que as pessoas já estão perguntando se ficará gravada porque querem assistir em outras oportunidades. Vai sim, a Rebeca Nobre já colocou aqui que sim, ficará gravada no feed do Instagram do Conaja, ok? Então basta acessar lá o link, o @Conaja Oficial, que está lá gravado. Tá bom? Michel, nós temos aí mais 15 minutinhos para concluir, porque para quem ministra aula como nós, 2h30 passa rápido. 3 horas também. E 1 hora passa voando. É como se um cafezinho. Boa noite, é o cafezinho. É como se dessemos boa noite e tchau. Ou então eu e você parados para tomar um chopp e desse 2 copos e acabou a conversa. Não é verdade? Porque... Isso é um convite? Tá aceito. Isso é um convite? Tá aceito. Deixa passar a pandemia, que vamos comemorar a live e tomar um chopp juntos. A Carla Leite entrou aqui e disse que não perderia esse nosso encontro de forma nenhuma. Foi ela que fez a brincadeira que seria a disputa entre penal raiz e civil Nutella. Ou, desculpe, entre penal e civil. Tá? Então ela colocou aqui que boa noite, você que dará civil. Carla, isso aqui a gente vê depois com relação à grade de faculdade. Pois é. Renata está dizendo aqui que precisamos tomar um cafezinho. Ó. Você recebeu um convite para tomar um café também. Ó. Aceitamos, Renata. Eu e Michel aceitamos o cafezinho sim. Quando tivermos a oportunidade, passando a pandemia, vamos todos tomar um cafezinho e comemorarmos a formatura de vocês, né? Afinal de contas, você, Fabiano, Roberta, e tantos Fabiano outros. E Márcio já estão devendo a caixa de cerveja, né? Márcio, estão devendo para a gente não só a caixa de cerveja, como também o encontro de confraternização da formatura, né? Passou a pandemia, não esqueça que estamos aqui presentes. Michel, em 10 minutinhos, vamos fechar aí, então, a questão de arbitragem e direito sucessório? Vamos. Coloca um ponto aí que você acha que é importante e depois faça as suas considerações finais, os agradecimentos, para que nós possamos encerrar antes das 8 horas, senão o Instagram vai lá e corta a nossa Beleza. live. Tranquilo. Então, só para complementar um pouquinho, além dessa discussão no direito sucessório, dessa questão do patrimônio disponível, né, é possível também se utilizar da arbitragem quando você vem a discutir questões de valores referentes à antecipação da legítima. Né, a questão da antecipação da legítima, quando em vida a pessoa faz uma doação para o seu herdeiro, que ao momento da sua morte a pessoa deveria trazer a colação para não prejudicar o interesse dos seus co-sucessores. Né? Então, você pode estar discutindo o valor da antecipação da legítima. É possível também saber quais os bens que se configuram ou não se configuram a antecipação da legítima, e já no curso do inventário também, caso o inventário esteja aberto, é possível também, né, você tratar das cotas que fazem parte para os herdeiros. Então, veja, Isidoro, é possível a gente também, tanto no direito de família quanto nas sucessões, é possível sim utilizar-se da arbitragem. Então as pessoas precisam tomar um conhecimento maior sobre isso, e aí eu faço loas ao Conaja, porque você sempre está
tá sempre se manifestando em relação a isso. Eu venho assistindo suas lives, assisti a live com o Leandro, achei muito interessante também, né? Tanto que quando eu fiz aquela sugestão, é possível fazer, você, vamos lá, a gente faz. Então, veja que são situações que quem milita na área, né, em especial na área de família e na área de sucessões, sempre devemos buscar a parte da conciliação. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: você discutir direito de família não é você querer brigar, você tem que ter o espírito conciliador, né? Você, como advogado, você é advogado de família, vai ser um bom advogado de família se você não estiver ali para discutir com o seu ex-adverso. Você tem que resolver a vida do seu cliente, mas de uma forma conciliatória, porque quanto mais se arrasta, pior para aquela situação, inclusive psicologicamente para o seu cliente, né? Então, nessas situações, quando você tiver a figura da arbitragem envolvida, é possível você resolver essas situações, essas pendências, né, que você não precisaria levar para o judiciário e esperar aquilo se arrastando manos a fio até você, né, estabelecer o direito, né, que às vezes nem é da forma com que as partes gostariam. Entendeu? Porque quando você estabelece a figura do árbitro, né, através da convenção arbitral, o que é que você vai fazer? Você tem a possibilidade até de indicar o árbitro ad hoc, a critério das partes. Então, eu estou me divorciando, pô, Isidoro é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu gosto, eu quero que ele seja o árbitro dessa situação aqui. Ele conhece você, falando com minha esposa, você conhece Isidoro, é uma pessoa isenta, uma pessoa tranquila, que vá decidir essa situação. Então, para a gente evitar isso, por que não fazer? Então, a gente evitaria uma discussão judicial e um processo que iria se arrastar anos a fio, tá certo? Então, a gente precisa, sim, tomar conhecimento maior dessas fórmulas de resolução de litígios, né, alternativas à justiça, e acabar com aquele pensamento meio obtuso de que você só pode fazer as coisas através do juiz. Eu só tenho segurança jurídica se tiver o juiz ali. Ao contrário, se você for pensar, às vezes você não tem tanta segurança jurídica assim. Por quê? Porque você, na sentença dada pelo juiz, você tem a possibilidade de fazer recursos e tudo mais, e na sentença arbitral ali você já tem uma sentença definitiva, terminativa do litígio. E ainda tem uma vantagem, né? Porque na arbitragem, as partes podem ali encontrar a solução com a conciliação e a mediação do próprio árbitro. Diferente do poder judiciário, onde na sentença do juiz, muitas vezes será benéfica para um e, infelizmente, prejudicial para o outro. E aí é onde entra o recurso, aquele processo demorado, aquele encaminhamento lento e, consequentemente, muitas vezes até a descrença na própria justiça. O grande dilema é esse, porque quando você vai para o poder judiciário, a pessoa acaba ficando descrente. Poxa, para A foi bom, mas para mim foi ruim. E enquanto na arbitragem, as duas partes podem sempre sair ganhando, encontrando a melhor solução, o melhor acordo. Perfeito isso. Meu amigo Isidoro, então, encerrando aqui, meu amigo, a minha fala, a não sei que tem alguma dúvida que a galera queira tirar aí com a gente, estou aqui à disposição nesses últimos 10 minutinhos que faltam. É isso aí. Né? Então, eu agradeço, meu amigo, a oportunidade da gente estar conversando mais uma vez, né, de eu estar vendo essa careca brilhosa, né? Então, vou pegar as pimentas para fazer o molho. Sim, não esqueça, estão lá em casa guardadas. Vou levar mais daqui de onde eu estou. Hoje eu vim para o interior, tá? E aí eu quero até pedir desculpas à Bruna. Bruna hoje me convidou para assistir a live dela às 17 horas. Foi massa. Com o Sandro, que foi a primeira live. Mas eu tava Rapaz, Sandro pegou ela de calça curta, rapaz. Sandro inverteu o jogo. Foi. Sandro, ao invés de ela questionar Sandro que questionou ela que teve que contar a história dela. Ou seja, ela que contou a história de vida dela, na é verdade? Pois é. E aí eu peço até desculpas à Bruna, porque ela me convidou para assistir, porque eu vou participar dessa live com ela agora no próximo dia 23, salvo engano, dia 23. E aí, às 17 horas. E aí ela pediu, assista a minha live e veja como é que ficam as perguntas. Só que eu estava em trânsito, estava na estrada, chuva para cair, muita chuva na estrada, muita chuva mesmo, trânsito carregado e sem sinal da internet. Mas, Ô, Isidoro,
E ainda tem gente, Oi. pessoal na faculdade, quem não conhece a gente ainda fica achando que a gente tem realmente problema. Quando eu invado sua aula e você fica falando do direito civil. Né? Gente, para que vocês que não sabem, Isidoro é um amigo de anos a fio. Né? Nós trabalhamos mais ou menos, a gente deu aula junto lá na Academia da Polícia Militar. Né? Isidoro depois foi meu coordenador lá em Camaçari, na FAMEC. Né? E depois a gente se encontrou na Universo, então essa amizade antiga, entendeu? Verdade. Não tem nada a ver, aqui não tem discussão de direito penal e direito civil, não. Agora que direito civil é melhor que penal, é. Olha, eu não posso. Hoje eu vou ser bola perdida, porque praticamente todo mundo que está presente foram seus alunos em direito civil e muitos estão atuando em direito civil. É aquela famosa frase: passa o curso todo de direito namorando com penal e acaba depois casando com civil quando sai da faculdade. E depois se divorciando com civil também. Pois Ou seja, esse é o problema, que direito civil às vezes dá um status libertatis. Se casasse com penal, seria um casamento feliz, duradouro e eterno. Casou com civil, fica infeliz, pede separação. Mas isso só acontece em conto de fada, rapaz. Os felizes para sempre. Pois é. Ainda mais com o Shrek, né? A história do Shrek. Pois é. Pois é, meu amigo. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Não seria diferente e nem menos do que esperávamos um show que você sempre dá, de conhecimento, de carisma, de alegria, de bom humor. Tá? Você é o tipo de sujeito que não só enche a tela do celular, tá? Mas enche o coração. Não entendi, Isidoro. Não entendi, Isidoro. Eu estou sentado, rapaz. A barriga tá escondida. Mas enche o coração de todos nós, viu? É um amigo querido, é um cara que mora nos nossos corações. É aquela verdadeira pessoa que quando você está de mau humor, está meio chateado, você abre a porta e pergunta: e aí, o que está acontecendo? Algum problema? E já vem sempre com uma palavra amiga, com alguma piada, com um sorriso no rosto, com um abraço amigo de verdade e que sempre está ali bem-humorado. Não é difícil. Nesses quase 15 anos de amizade, porque foi desde 2006 que nos conhecemos, logo lá na Academia da Polícia Militar, em 2006, eu nunca lhe vi de mau humor, eu nunca lhe vi de cara fechada, eu nunca lhe vi triste. Por pior problema que você já tenha passado, até mesmo quando você está com seus problemas, você transforma o limão na limonada. Tá? Eu já presenciei algumas dificuldades que você passou, e é incrível a sua capacidade de regenerar-se desse processo difícil e transformar exatamente aquela dificuldade em algo bom e de um aprendizado para o resto da vida. Quero lhe agradecer. Valeu, meu amigo. E fazer um convite, Michel. Aproveitando a oportunidade, essa semana eu recebi uma demanda do presidente do CONAJA, que ele pretende formar um corpo de profissionais na área de arbitragem com expertise e com know-how. Tá? Então eu queria aqui ao vivo, tá, nesta live, fazer um convite a você, tá? Enquanto profissional, enquanto advogado, enquanto mestre em direito de família, fazer parte do CONAJA, fazer parte desse quadro, tá, de profissionais, tá bom? Foi uma solicitação do nosso presidente, Fábio Nobre, e eu aqui aproveito a oportunidade para lhe fazer esse convite aqui ao vivo. Tá? Meu amigo, convite aceito, vai ser uma honra. É uma honra, vai ser uma honra com vocês lá, viu? Pronto. Convite aceito, estamos aqui à disposição sempre. Então, professor, doutor Fábio Nobre, missão dada, missão cumprida. Já consegui capturar um feijão perdido para a nossa entidade. Doutor Fábio, obrigado pelo convite também, viu? Pois bem, meu amigo, eu quero agradecer a todos aqui, tá bom? Que estiveram presentes na live. E aqui eu vou citar algumas pessoas, tá bom? Talvez eu não consiga falar todos os nomes, mas Renata, André PSA, que já foi nosso aluno, hoje é advogado, e anda conosco de Harley Davidson. Tá? Eu quero ir no PA com o Michel e dar um rolê de Harley com o Isidoro. Pode crer, André. Terminou essa pandemia, ponte aérea, cerveja gelada e Harley Davidson daqui até Maçã do Pior para comer um pastel. Pode ficar Se fosse Maurício aqui, hein? Uhul! Pois é, uhul! Ô, Amanda, muito obrigado pela presença e pelas intervenções e contribuições. Obrigado a presença de todos, né? O pessoal que assistiu aí, eu não vi, a gente falando aqui não vê os nomes passando, mas obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês ilustram. Aos meus alunos que se formaram, foi uma honra ter trabalhado com vocês.
ou que ainda estão trabalhando com a gente, podem ter certeza que a gente está junto e vamos, próximos semestres, vamos estar juntos novamente. Aproveitem, pode apertar, Isidoro. Pois é, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Semana que vem, dia 16, a live vai ser pelo YouTube com a estreia no nosso site. Meu compadre Boneco. Oi? Meu compadre Boneco subiu aí agora, André Wilson. Tem várias o padrinho de Diego. Já. Daniel Presente, Anô Napoleão, mas enfim. Dia 16, nós vamos fazer a live no YouTube, tá bom? Dia 23, vamos ter a live com o professor Sandro Souza. E dia 30, vamos ter a live com a professora Bruna Cristiane. Pessoal, muitíssimo obrigado. Valeu, Michel, gratidão. Muito obrigado, obrigado a todos. E até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço de coração. Tchau, tchau. Até logo. Um abraço, gente. Um abração.